Olá, irmãos, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma semana falando de coisas boas? Vamos sim! E para começar essa semana, e antes de começar o nosso devocional, queria fazer uma pequena dinâmica, uma brincadeira entre meu esposo e eu. Vamos lá, vou falar uma coisa que eu gosto e ele vai falar que ele gosta, tá bom? Então vamos. Eu gosto de banho quente. Eu gosto de banho frio. Eu gosto de leite. Eu gosto de café. Eu gosto de assistir série. Eu gosto de assistir filme. Eu gosto de voleibol. Eu gosto de futebol. Eu gosto de falar demais. Eu falo muito pouco. Bem, vocês viram que nós temos muitas diferenças, mas as nossas diferenças não são maiores do que aquilo que nos une, que é o amor. Eu amo você. Eu também te amo, muito. Eu amo as nossas filhas. Eu também. Eu amo o Senhor Jesus. Eu também. Nós temos muitas coisas diferentes, mas nós temos o principal em comum: o amor e o temor ao nosso Senhor Jesus. E para começar esse tema, eu quero ler 1 Timóteo 5, no versículo 8, que fala assim: aqueles que não cuidam dos seus, e especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que um descrente. A nossa responsabilidade está em cuidar primeiro dos nossos e os da nossa casa. Nós não podemos negligenciar os nossos. E o que seria negligenciar? Bom, fui procurar lá no dicionário. Negligência significa falta de cuidado, de atenção, desleixo, desmanzelo. E nós não podemos negligenciar a nossa família, porque é um mandamento do Senhor que nós amemos uns aos outros. Imagina os outros que moram dentro da nossa casa. A família, ela começa com um homem e uma mulher. A família, ela se inicia sempre assim. Vai ter um homem e uma mulher que vão se unir. E eu quero ler com vocês um versículo lá. Eu não, meu esposo vai ler para vocês um versículo que está lá em Gênesis 2, no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, nesse texto que nós acabamos de ouvir, o Senhor, Ele criou a família. Ele instituiu a família. E nada do que o Senhor criou é falho. Tudo é perfeito. Então, se Ele criou a família, a instituição família, ela é muito importante para o Senhor e para a nossa sociedade. Porque para nós termos uma sociedade forte, para nós termos um mundo melhor, tudo isso se começa dentro da família. Nós vemos que Deus criou a primeira família. O Senhor Jesus veio de uma família. Ele nasceu de Maria e José era o seu pai e cuidava dele. Então, assim, nós precisamos assumir a responsabilidade de cuidar da família, de praticar a mensagem, não apenas de dizer, porque muitas vezes nós temos falas bonitas, mas nós não praticamos. E o amor é uma ação, a ação de praticar aquilo que nós falamos, né? Nós decidimos amar, nós escolhemos amar. O amor é uma escolha, é uma ação, né, de fazer as coisas. Não podemos nos preocupar apenas com ter. Quantas vezes, em função do ter, nós esquecemos de ser, nós esquecemos de cuidar daquilo que realmente é mais importante, que é a nossa família. Nós não podemos apenas querer proporcionar bens materiais para os nossos filhos e para o nosso cônjuge. É importante? Nós precisamos pagar contas, nós precisamos colocar alimento na mesa, nós temos que trabalhar. Mas o trabalho não pode tomar o lugar de prioridade, porque se nós formos bons profissionais e formos maus pais, nós já falhamos, porque nós não podemos fortalecer a nossa igreja nem a sociedade falhando dentro do nosso lar. Nós revelamos Cristo aos nossos filhos, nós revelamos a paternidade de Deus aos nossos filhos através das nossas atitudes. Olha que responsabilidade que nós temos. E isso a gente não pode esquecer.
Nunca. E não é fácil? Não é. Mas também não é difícil, é só a gente se dedicar. Existem coisas muito simples que nós podemos viver dentro da nossa casa que nos permitem ter uma aproximação com os nossos. Fala aí pra mim, durante esse ano, nem vou perguntar durante o ano passado, o que você fez? Você com sua família de diferente? A gente não pode estar saindo, não pode estar viajando. A gente gosta muito de viajar, né, Mourinho? Bastante. E a gente está privada, a família mora longe. Mas a gente pode fazer coisas dentro de casa, a gente pode fazer uma comida diferente que o filho gosta, ir almoçar no quintal, a gente pode fazer um acampamento na sala, coloca todos os colchões na sala, deita ali, fica assistindo um filme, comendo uma pipoca, pode fazer uma noite de jogos, jogar Uno, jogar Stop, né? Não precisa ter trabalho assim, mas um momento de integração, de interação, de estar juntos. Na hora do alimento, senta todo mundo na mesa, deixa o celular para lá, deixa a televisão desligada. Vamos nos ligar no que o outro está sentindo. Nós precisamos ser facilitadores para os nossos filhos, nós precisamos ser facilitadores da nossa casa, que os nossos filhos tenham a oportunidade de falar para nós os seus medos, as suas angústias, os seus anseios, tudo aquilo que tá dentro dele, e não ver em nós julgadores. Quantas vezes, os filhos, a gente tira uma nota ruim e ele não tem coragem de falar porque tem a obrigação de ser perfeito para os pais. Nós não somos perfeitos, nós não podemos cobrar perfeição dos nossos filhos. A gente tem que ter essa consciência, nós precisamos ser promotores de paz dentro da nossa casa. Se os filhos veem os pais se dando bem, veem pais que se amam, se respeitam, é um exemplo de filhas. Não aceitem menos do que alguém como seu pai para ser o seu companheiro de vida. Filhos, não aceitem ninguém menos que a sua mãe para ser sua companheira de vida. Aí ele vai ter uma base, uma referência. Nós precisamos ser referência na vida dos nossos filhos. E referência de pessoa, referência de personalidade, referência de cristão, que é o principal. Nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos mostrar que as nossas diferenças, aquelas que nós brincamos no começo da ministração, não são maiores do que aquilo que nos une. As nossas diferenças, elas nos completam, elas nos fazem ser melhores. E eu quero dizer para você, lute pela sua família, ore pela sua família, interceda pela sua família, pelos seus filhos, cuide da sua família e ame-a, porque isso é muito importante. Maridos, amem as suas esposas, elas precisam do seu amor, do seu cuidado e da sua atenção. Esposas, seu marido precisa do seu amor, do seu cuidado, da sua atenção e o seu respeito. Nós precisamos fazer com o outro aquilo que nós queremos fazer conosco mesmo. E é muito importante. Vale a pena. A família é o bem mais precioso e nós não tratamos coisas preciosas de qualquer jeito, mas com todo o cuidado que tem. A família é o nosso bem mais precioso. Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus. Deus abençoe e boa semana para todos.